Fala galera, eu sou Gabriel Hertz, seja bem-vindo aqui a esse novo programa que a gente começa, que nada mais é que uma conversa descontraída, leve, mas também que agrega muito à nossa vida. Para começar, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Christian Brito, sociólogo, antropólogo, teólogo. Vamos trocar essa ideia, Cris? Vamos lá. Obrigado por estar com a gente aí. Obrigado, Gabi. Obrigado por chamar. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. Cris, a gente fez um vídeo recentemente que bombou bastante, onde fala que missões é um mandamento de Deus. Foi um conteúdo muito profundo, mas eu queria que tu abordasse um pouquinho mais essa questão do mandamento, né? A gente tem missão como o chamado para alguns, aquilo que é uma vocação para alguns, mas na verdade, biblicamente, é um mandamento de Deus. Fala um pouquinho mais sobre isso, aquilo que tu trouxe lá também. O que ocorre, Gabão, é que normalmente as pessoas acabam fazendo uma separação entre sagrado e secular. Então é como se existissem duas áreas distintas na nossa vida, é como se nós fôssemos divididos ao meio, é como se nós vivêssemos uma esquizofrenia, digamos assim. Há coisas que nós consideramos como sagradas, como cristãs, e outras não. Outras nós chamamos de seculares, mundanas e tudo mais. E por causa dessa ideia também surgiu essa crença, né, essa falácia, digamos assim, de que fazer missões envolve um vocacionado, alguém que tem um chamado específico. Por quê? Porque essa pessoa vai abdicar de toda a vida dela, secular, digamos assim, para se dedicar completamente à obra de Cristo. Então você tem essa ideia de que, não, eu não posso abrir mão de tudo, não posso fazer missões, então eu vou contribuir com a minha oração, vou contribuir financeiramente. Não, eu tenho um chamado, então eu vou abrir mão de tudo e vou trabalhar integralmente para o Evangelho. Né? Nos tornamos obreiros de tempo integral, como muitos falam. Né? E essa ideia é errada porque, primeiro, não existe essa separação na Bíblia, entre coisas sagradas e coisas seculares. A distinção que a palavra de Deus faz é com relação àquilo que é pecado e aquilo que não é pecado, ou seja, há uma distinção entre puro e impuro, mas não há essa noção de que existem áreas da vida que são sagradas e outras áreas da vida que são seculares. Não existe isso. O próprio apóstolo Paulo fala, né, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E dentro desse entendimento, então, o ide de Jesus, ele é um mandamento, ele é um mandamento para todos que estão na igreja. Tanto que a própria palavra no original é o ide, é um imperativo, né? Indo inclusive. É que as pessoas, que todos nós possamos fazer missões. O que ocorre é que na maioria das vezes a gente acaba se prendendo a um dos modelos de fazer missões. E aí a gente pode falar sobre evangelismo, sobre plantação de igreja. Então, nem todo mundo tem esse chamado para fazer evangelismo e plantação de igreja, mas você pode ser um administrador, você pode ser um economista, você pode ser uma dona de casa, você pode ser, enfim, você pode fazer missões de diversas formas. E eu creio que é esse entendimento que precisa ser recuperado, porque ele se perdeu com o passar dos anos. Eu acho que esse aqui é o grande ponto. Tem um pouquinho aquele estigma do missionário, né? O que é um missionário? Aquele cara que vai lá, talvez até num povo mais distante, indígena talvez, e vai pregar a mensagem de Jesus e vai catequizar as pessoas. Né? Exato. E existe, né? Você tem pessoas com esse chamado específico, né? Que dão a sua vida para fazerem trabalhos entre os indígenas, em outras culturas, outras nações distantes, nações que até mesmo não conhecem o Evangelho. Né? E isso é louvável e nós precisamos de pessoas assim. O entendimento que falta é de que missões é algo que precisa acontecer também aqui. Não apenas lá, mas também aqui. Enquanto forem, né? Por onde estiverem, Exatamente. Enquanto forem, ser luz é fazer a missão de Deus. Sermos sal e luz do mundo. Daí a gente entra no conceito de missão urbana, né? E é uma grande ênfase que a FATEV tem aqui, né, no nosso curso de teologia, que é o bacharelado com ênfase em missão urbana. Por que essa necessidade da ênfase na missão urbana, né? Por que não ter ênfase em outras áreas, mas na missão urbana mesmo? Olha, eu acho que a grande resposta é justamente isso que a gente acabou de conversar. Porque o curso que a FATEV, o currículo que a FATEV oferece é justamente para oferecer uma resposta para essa lacuna.
como que eu posso ser, então, um missionário de tempo integral com a minha profissão, no contexto da cidade, porque a gente se acostuma a pensar, não, missões é algo fora, longe, distante, tribos, né? Mas e aqui no dia a dia, no movimento da cidade, né, com aquilo que já talvez seja óbvio, aquilo que a gente já se acostumou, e a gente precisa da missão acontecendo aqui também. Então, eu acho que essa proposta da FATEV, ela é bom, sou suspeito para falar, né? Mas essa proposta da FATEV, ela é muito importante porque ela vem numa tentativa de trazer uma resposta para isso. Como que a gente pode fazer missões aqui, agora, no nosso contexto, com a minha profissão, com as ferramentas que eu tenho nas minhas mãos. E se a gente parar para pensar, muitas das ferramentas que nós utilizamos para fazer missões fora, né, em outros contextos, que é o que a gente chama de contexto transcultural, muitas dessas ferramentas nós utilizamos no contexto urbano também. Porque, de certo modo, a gente pode falar que a cidade ela tem as suas tribos também. Você tem grupos de pessoas que se relacionam de um determinado modo, que se comunicam usando determinado tipo de linguagem, vamos dizer assim, né, de forma de falar, de se comunicar. E esse missionário que está no contexto urbano, ele precisa compreender isso, né, em saber como se aproximar dessas pessoas, em como se comunicar com elas, de modo que elas o compreendam, né? Não apenas uma comunicação, mas uma comunicação que seja compreensível, né? Isso é bem visível em Curitiba. Acho que esse é um dos grandes lances da FATEV estar aqui, né? Uhum. Porque, cara, tu vai no centro de Curitiba, né? A gente fala, tu vai na Trajano. À noite tu vê todas as tribos lá, tu vê muita gente de tudo que é estilo, de tudo que é tipo de filosofia, de pensamento, e se tu conversa com elas, isso é bem aberto também. Na real é bem visível, né? No próprio estilo, o jeito de se vestir. Exato. Então é o encontro de várias tribos que tu tem na própria cidade. Exatamente. E são as chamadas tribos urbanas, né? E Curitiba tem uma coisa bem interessante, Gabão, porque além dessas tribos urbanas que nós encontramos em vários contextos de grandes cidades, digamos assim, né, como Curitiba, uma capital de um estado, né, uma capital importante, inclusive, Curitiba tem uma característica que você não encontra em todas as cidades do Brasil, que é uma reunião de várias etnias. Nós temos aqui alemães, italianos, ucranianos, poloneses, sul-coreanos, chineses, diversas etnias vivendo no mesmo lugar. E isso tende a se ampliar porque nós ainda vivemos hoje em um contexto de migrações. Estamos recebendo venezuelanos, haitianos, etnias oriundas do Oriente Médio por causa dos conflitos que lá se fazem presentes nesse momento agora, né? Então, eu acho que a missão urbana ela é extremamente interessante, porque estamos em uma grande cidade, estamos em uma cidade importante, uma cidade que tem as suas tribos urbanas, e além dessas tribos, uma cidade que tem muitas etnias mesmo. Eu acho que a FATEV foi plantada aqui na cidade e ela está num local extremamente estratégico no sentido missionário da questão, né? Então faz todo sentido esse foco na missão urbana, esse foco na missionalidade, que é esse como que eu vou viver a minha profissão, a minha vida, a minha família fazendo missões, né? Então acho que aí entra a questão da missionalidade e a questão da missionalidade urbana, digamos assim, né? No contexto urbano. O que me vem em mente também é que um centro urbano, por exemplo, Curitiba, fica bem evidente os pontos positivos, a parte organizada da cidade, mas os problemas também ficam evidentes. Não tem como esconder os problemas dos centros urbanos, né? E justamente é ali que o evangelho precisa chegar. É ali que o reino de Deus precisa chegar e transformar essas realidades destruídas, né? Sim. Isso fica bem evidente no centro urbano, né? Fica, muito bem colocado. Inclusive, isso é uma coisa que a gente precisa observar. Curitiba é uma cidade que investe na construção de uma imagem de cidade modelo. Se você vai em vários lugares do Brasil, não, Curitiba é cidade modelo. E sim, nós temos muitas coisas boas aqui. O planejamento urbano da cidade, realmente, ele oferece muitas coisas interessantes. Não só na questão da vida urbana, mas na questão da saúde, da educação, né? E eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, porque eu também sou de fora, eu sou de Minas Gerais.
Então fica muito fácil para mim comparar algumas coisas em termos de estrutura, né? Mas Curitiba tem muitas áreas de ocupação irregular, o que a gente pode chamar popularmente de favelas, né? É porque o que acontece é que nós não temos os morros, então isso não fica tão visível. Mas nós temos diversos bolsões de pobreza na cidade. Essa estrutura que a cidade oferece, ela não chega a todos. Principalmente se você incluir aí a região metropolitana, né? Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, Colombo. Então você tem cidades aí em que as pessoas praticamente, muitas pessoas vêm trabalhar em Curitiba. E às vezes vêm para estudar aqui, vêm para, né, ter um serviço de saúde aqui, porque lhes falta ali no contexto onde eles vivem, né? Então isso é um problema nacional, né? A distribuição de renda no Brasil é péssima. A gente tem números que mostram isso. Então você olhar para uma cidade, para o centro e falar, olha, que cidade bem estruturada, tá, pode até ser, mas isso não é para todos. E aí o evangelho, ele precisa fazer toda a diferença, né? No sentido de levar uma transformação, a salvação para as pessoas e uma transformação da vida das pessoas, né? E eu não estou falando só de uma questão apenas social, mas aquilo de que a realidade, que se Cristo muda o meu interior, aquilo que está ao meu redor precisa mudar também, né? Uma visão muito mais integral, né? Mais integral, exatamente. Gente, chegamos ao fim do nosso primeiro papo aqui. Isso é um pouquinho sobre missão urbana. Óbvio que é um conteúdo bem vasto, a gente tem muito para explorar. E a gente vê isso justamente aqui na FATEV, que a gente aprende mais sobre o Evangelho, sobre o Reino de Deus, e isso aplicado na missão urbana, na cidade, tendo relevância e fazendo a diferença na nossa vida, na vida de pessoas. Se tu quer saber mais sobre a FATEV, se tu quer saber sobre estudar na FATEV, se aprofundar no curso de teologia, aprender mais sobre a ênfase da missão urbana, visita o nosso site, que vai estar aparecendo na tela, e confere aquilo que a gente pode oferecer aqui também. Beleza? Muito obrigado. Valeu, Cris, por estar aqui com a gente. Obrigado. Grande abraço.